A paz de Cristo. Pode tomar assento, você que está aqui conosco, aqui na Igreja Primeiro Amor, você que nos assiste, né, pela TVM. Muito obrigado por você deixar com que a gente entre na sua casa. Obrigado porque é privilégio para nós, né? Primeiro, o privilégio da gente trazer a palavra, da gente estudar um pouco da palavra na Escola Bíblica Dominical, da qual você está. Estudar um pouco da palavra e trazer para nós, né, nessa unidade, trazer o entendimento da palavra. Isso é muito bom. O Senhor, Ele sempre vai estar querendo isso. Ele sempre quer isso. Então, assim, queridos, sinta-se à vontade, se ajeite no seu sofá aí, você que nos assiste pelas redes sociais também, se ajeite aí, fique tranquilo. O Senhor quer falar, o Senhor quer ensinar, o Senhor quer que a gente seja melhor a cada dia e a cada momento, porque a gente recebe as lições que Ele sempre coloca para nós. Querido, nós temos o privilégio de encerrar o primeiro volume da revista, né, que a Escola Bíblica Dominical, ela nos... Só um momento, ok. Pronto. Estamos aqui. Nós temos o privilégio de encerrar, né? Essa é a 13ª lição da revista Parábolas de Jesus. Você que não tem, você pode entrar no aplicativo e-books, né? Você vai ver Aviva, e-books Aviva, e você vai lá para a página 94, mais ou menos, você entra... Parábolas de Jesus, você vai ver a parábola dos dois servos, é o qual nós vamos aprender um pouquinho daquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, o que Ele quer nos ensinar. Olha, eu quero dizer para vocês que mexe com a gente, sabe? Quando a palavra, ela é viva e eficaz. Cada vez que a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo um pouco da profundidade, da largura, do comprimento, né? Que é os ensinamentos da palavra. Então, assim, você que está aqui conosco, abra o seu aplicativo, ou então deixe a sua Bíblia, que nós vamos consultar os capítulos, os versículos. Vamos trabalhar com ela, porque é ela que é a base de tudo. A palavra é a base da nossa vida, do nosso conhecimento, e ela nos permite a se aproximar cada vez mais do Senhor. Nós teremos ainda o prosseguimento desta revista. Nós vamos ter o volume 2 das parábolas de Jesus. Então, assim, no próximo domingo nós já estaremos estudando já a próxima revista. O Senhor tem sido gracioso conosco, querido. Ele tem dado, assim, essas ferramentas e tem dado graça, né? O Espírito Santo, e com a ajuda do professor Max e o professor Manuel, que são os que estão à frente do grupo de ensino. Então o Senhor tem dado graça para nós. Ele tem nos ensinado, né? Tem nos dado direção, e a gente tem visto os frutos que Ele tem direcionado, né? E esses frutos com certeza irão permanecer para a glória do nome dEle. Então vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais com a parábola dos dois servos, ou a parábola do servo fiel, né? Ou a parábola do servo bom e do servo mau, né? Como dizem algumas traduções. Mas o que importa é que o cerne e o ensinamento, a diretriz que nós temos é isso. Por falar nisso, parábolas, né? Jesus, ele se apropriou muito disso. Por isso a revista, né? Ela deu. Então ela tem... Jesus utilizou muito para que a gente aprendesse isso. Eu vim até conversando agora há pouco sobre isso, que quando a gente vai para entender, buscar esse entendimento, a gente olha que Jesus, ele nunca dava as respostas diretas para as pessoas que perguntavam, que o consultavam. Não, Jesus sempre respondia com outra pergunta, mas essa pergunta, quando a pessoa escutava,
né? Essa pergunta, ela já trazia a resposta necessária, porque Jesus, ele nunca dizia aquilo que você passava, ele nunca fala para a gente o que você está sentindo. Ele diz assim, não, primeiro você se volta para você, né? Aí você entende isso que eu estou te falando, aí você terá a sua resposta. É muito simples, querido. Por quê? Porque as parábolas são ilustrações que ele usava, geralmente era com simbolismo comum, né, daquela época. E interessante que vai perpassando os tempos e permanece ainda para esse tempo. Você quer ver? Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente sempre se utiliza de alguma ilustração, de algum simbolismo. Né? A gente mostra, olha, isso que eu estou te falando é mais ou menos assim, né? Isso faz assim e tal. Aí você começa a falar, aí você vê que você está usando uma ilustração, mas Jesus se utilizava muito disso. E é muito bom que a gente entenda isso, porque a palavra diz para a gente seguir as suas pisaduras, né? Seguir as pisaduras de Jesus, porque por ela nós vamos ser sarados. Ele vai nos ensinando a cada passo que nós vamos dando. Ele vai nos ensinando do quanto a gente precisa aprender. Não é isso? Então vamos lá para a parábola dos dois servos, que está, os versículos utilizados, foi o de Mateus 24, 45, mas ela também, essa parábola, Lucas, ele dá também, ele nos apresenta essa parábola de uma outra forma, né? Ou seja, como complemento, na realidade, porque elas têm uma linha eles têm uma diretriz, mas ele faz um complemento depois. Mas o que o nosso autor utilizou foi Mateus, o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. Então eu queria que você me acompanhasse. Está falhando aqui, mas a gente vai ler aqui. Você está com o seu e-books aberto, então com a Bíblia, Mateus 24, a partir do versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Vamos atentar logo para esse início, que ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel? Então vamos atentar para a pergunta que ele está fazendo, que o próprio texto está fazendo, que a palavra está fazendo para mim e para você. Então quem é? É você? Sou eu? Quem é esse servo? Porque Deus, ele está falando, o Senhor, ele está falando para aqueles que são os seus discípulos, para aqueles que o seguem. Então quando a gente lê, logo de cara a gente precisa ter esse impacto. Se não tiver o impacto, você comece a despertar. Porque a palavra, como eu falei, e ela nos diz que ela é viva e eficaz. Então a cada momento ela se transforma. Não a palavra, mas ela entra e começa a mexer com a gente. Ela começa a transformar. Isso pode acontecer com você que está nos assistindo. Se você permanecer, você vai ver que Deus vai, de alguma forma, fazer com que Ele veja, que você se olhe, que você se introspecte e veja o que você precisa nesse momento. Prosseguindo. 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor o achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo, que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera, e em hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Perdoe porque eu não estava olhando, eu baixei a cabeça e não passei para você acompanhar, por conta das falhas, mas tudo bem. Mas vamos prosseguir.
Em Lucas tem um adicional. Tem um adicional que ele coloca um pouquinho mais na frente. Lucas 12, 47 e 48. Esta parábola está em Lucas 12, de 42 a 48, mas eu quero ler apenas o versículo 47 e 48, que diz assim, ó: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Líderes, nós estamos vendo alguns líderes aqui, então a gente precisa, já se aprumar, se posicionar. Isso é para que a gente tenha mais temor? Sim, mais temor no Senhor. Porque quanto mais temor, querido, mais capacitação, mais direção o Senhor quer dar, estratégia, sabedoria, porque tudo vem do temor dele. Não é assim que diz lá em Provérbios? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a base da sabedoria. É tudo que precisamos para entender que o Senhor, Ele quer nos capacitar e quer nos ensinar a cada momento, em qualquer circunstância. Não existe situações, não existe circunstância, não existe adversidade que o Senhor não possa nos instruir. Porque Ele nos deixou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, esse amigo inseparável, é o que nos ajuda, a trabalhar com esse temor, com tremor, mas no amor que Ele nos dá. No amor que Ele nos confiou. No amor que nós temos para derramar e ensinar cada um daqueles que Ele nos trouxer. Você, líder, você que é líder, você precisa entender essas palavras. Você precisa receber e deixar com que ela ou revista, com toda essa autoridade que o Senhor já deu para mim e para você. Porque nele há a plenitude de todas as coisas. Nele, ele está preenchido, ele já é preenchido, ele é completo. Então ele quer fazer com que você também seja, com que também nós sejamos. Nós só precisamos atentar e nós vamos entender sobre isso. Vamos seguir. Nessa parábola o Senhor Jesus contou com a intenção de chamar a nossa atenção, coisa que a gente já está fazendo, o Espírito Santo já está fazendo, com certeza. Você que nos assiste, com certeza o Senhor já está trabalhando, porque a palavra ela começa a entrar. Quando ela diz que ela é viva e eficaz, quando ela diz que ela entra, ela diz, como está lá em Hebreus, que ela diz que ela é uma espada de dois gumes, que ela entra e divide alma e espírito e vai até na profundidade daquilo que não conhecemos. Mas quando ela toca, nós passamos a ser conhecidos disso. Nós passamos a ter esse conhecimento e o que nós precisamos fazer é apenas decidir. Você só precisa tomar a decisão de aceitar, de querer. Se for algum problema de libertação, você só precisa deixar com que Ele o liberte. Você deixa com que Ele faça. Se for qualquer problema de raiz, que esteja latente em você, deixe com que Ele faça. Porque olha só, chamar a nossa atenção quanto ao calibre da nossa dedicação e a responsabilidade para a sua vida e quanto ao trabalho dispensado aos nossos irmãos de caminhada. Esta parábola ela especifica a forma que você vai tratar ou como você é tratado, se você tem um líder, Você tem um líder acima de você e você tem liderados. Como é que você vai tratar? De que forma você deve tomar as decisões? Eu estava lendo, buscando, essa narrativa, ela fala de duas situações. Vamos ler mais um pouquinho aqui. O contexto.
ela fala de duas situações: vigilância e comprometimento. O que é vigiar? O que é vigiar? Vigiar significa a gente observar e prestar atenção nas coisas, mas com muita resiliência, ou seja, com profundidade. A parábola dos dois servos foi proferida dentro do sermão profético de Jesus, quando ele fala dos acontecimentos futuros, não só para Israel, mas para todo mundo. Essa parte é quando Pedro pergunta se essa palavra, né, se essa palavra era para eles, né, se era para eles. Pedro, aí ele entra com a parábola dos dois servos. Então vamos lá. Vigiar. O verbo vigiar traduz pelo menos 5 palavras hebraicas no Antigo Testamento e outras 5 palavras gregas no Novo Testamento. Na Bíblia, a palavra vigiar é aplicada em diferentes contextos. A gente sempre diz, a palavra diz para a gente vigiar e orar, não é isso? Ela nos fala assim, vigiar e orar. Mas por que a gente precisa vigiar primeiro para poder orar? Sabe por quê, queridos? Porque muitas das vezes no contexto que a gente se encontra, ou na circunstância em que você está, a ação ela tem que ser primeiro. Você primeiro tem que agir, você primeiro tem que ter atitude, você primeiro precisa, né, atentar para o que está acontecendo, tomar esse conhecimento, né, observar para poder determinar e decidir, né, e agir. Mas a oração, mesmo se a gente parar e orar, será que isso não vai acontecer? Pode até acontecer, queridos. Mas se você aplicar na ordem, porque a palavra dele diz que o Senhor, ele é um Deus de ordem e decência. Se você aplicar aquilo que está na ordem que o Senhor nos ensina, queridos, o propósito ele se cumpre. Ele não falha. Ele vai dar o fruto, vai dar o resultado daquilo que a gente espera. Ou melhor ainda, sabe por quê? Porque pode dar mais do que pensamos ou esperamos, porque é isso que ele promete. Por isso que quando ele fala que, quando a gente lê que é pensamos ou esperamos, melhor mais ainda, mas isso é porque você precisa obedecer. Obedecer a ordem que está proposta, obedecer aquilo que ele nos confronta a fazer, obedecer aquela direção que ele nos dá. E aqui para nós, querido, muitas das vezes a gente pisa na bola, não é verdade? A gente sempre, porque quando começa, né, as coisas começam a entrar, a gente já acha que pode dar uma ajudadinha. Ou a gente já acha que já chega e já quer passar para a segunda etapa. Ou já quer passar para o segundo momento, ou já quer fazer diferente, ou pensando que pode melhorar alguma coisa. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa. Ou dizer ao Criador, como se a criatura pudesse dizer ao Criador alguma coisa. A gente precisa atentar para isso, queridos. Vigiar é muito importante. Mas tem um comprometimento. No geral, comprometimento é uma palavra que nos faz agir com vigor, motivação, identificação com algo ou alguém. É uma promessa recíproca de alguém que tende a cumprir com seus acordos, independentemente da forma que eles sejam feitos. Nesse comprometimento aqui, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você se compromete com uma coisa e daqui a pouco você quer agregar algumas outras coisas e acaba saindo daquilo que é o cerne e a diretriz seguida. O ponto, o alvo, a motivação correta. Tenha a vigilância e o comprometimento andando de mão junta, de mão dadas, sabe por quê? Juntos, porque cria-se uma harmonia, cria-se uma unidade, e nessa unidade você com certeza vai fazer aquilo e vai cumprir a vontade que o Senhor tem para mim e para você. A gente só precisa tentar. Resiliência, queridos, resiliência. Vamos lá. Então assim, a lição nos propôs, quem é o servo fiel? Vamos lá, vamos ver essas características, as qualidades do servo fiel. Ela nos direciona para duas coisas, três qualidades.
fiel, prudente, que dá alimento no tempo certo. Mas tem mais uma aqui. Que dá alimento no tempo certo. Ok. Então vamos lá. Vamos para a pergunta. Quem é, pois, o servo fiel? Né? Isso é uma pergunta que nos arremete a gente fazer uma análise. Será que eu sou fiel realmente ao Senhor? Será que eu estou obedecendo a todas as coisas que Ele tem colocado para mim? Ou melhor, vamos lá. Às vezes, a gente não consegue discernir aquilo que o Senhor tem direcionado para a gente. Então, Ele Ele distribui autoridades a alguém mais próximas. Por exemplo, o seu pastor. Né? O seu pastor, investido da autoridade espiritual que é dada para ele, ele começa a dirigir, ele começa a direcionar, né? Esse pequeno rebanho, esse rebanho que o Senhor coloca na minha e nas suas mãos, ou as pessoas do qual Ele traz para você dar alimento no tempo certo. Mas será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou sendo sensível à voz do Espírito Santo para eu perceber a necessidade de cada um daqueles que eu preciso, que o Senhor colocou nas minhas mãos? Ou seja, porque essa palavra, ela está sendo dada para aqueles que trabalham na casa do Senhor. E essa pergunta, quando é feita, ela é feita para aqueles que estão na casa, não é para aqueles que estão fora. Então a gente precisa entrar nessa balança do Senhor, buscar esse equilíbrio entre a sua fidelidade ou a infidelidade com Ele. Será que estamos sendo fiéis àquilo que Ele colocou? Ou seja, a função que você está exercendo nesse momento na igreja, ou sobre um grupo do qual Ele determinou para você? Será que eu estou suprindo, quando necessário, aqueles que vêm e procuram alguma coisa? Como disse o mestre Max há pouco, temos alimento. É verdade, temos alimento. Mas esse alimento, ele está disponível? Eu estou disponibilizando esse alimento, eu estou fazendo com que esse alimento, no momento certo, ele supra a necessidade daquele que precisa? Questões que precisamos atentar. Precisamos atentar para isso, a essa fidelidade. Por outro lado, a fidelidade também passa pelas contribuições, devolução de dízimo, ofertas para a casa do Senhor. Isso também é fidelidade. E a gente precisa atentar para isso. Será que eu estou sendo fiel com os mandamentos, com as ordenanças que o Senhor tem colocado? Eu estou dizimando corretamente? Porque também, queridos, não esqueçam, o nosso Deus é um Deus de ordem e de decência, de ordem principalmente. Será que Ele não sabe fazer conta? A gente precisa tomar cuidado com isso. Será que Ele não sabe fazer conta? Ele sabe, queridos, Ele sabe todas as coisas. E nós devemos buscar e aprender e entender todas essas coisas. Temos dificuldade algumas vezes? Sim. Para isso Ele estabelece líderes sobre líderes. Quando você tem dificuldade, busque. Quando você não sabe, pergunte. Quando você não entende, busque esclarecimento. Afinal de contas, isso aqui é um corpo. Ele estabeleceu um corpo e esse corpo tem que trabalhar com esta fidelidade e dentro dessa fidelidade. Não adianta apenas concordar e seguir. Você tem que concordar, seguir, mas saber naquilo que está seguindo, naquilo que está fazendo. E ser partícipe por inteiro. Não simplesmente fazer volume. Isso é fidelidade. Você participar das coisas, mas sabendo que isso também é bom, que isso também dá crescimento e dá conhecimento ao corpo.
Quem está me entendendo, diga amém. Meu Deus, eu vou tentar puxar mais um pouquinho. Vamos lá. A segunda qualidade do servo fiel, prudente. E eu quis cooperar ali. Prudente tem tudo a ver com temperança. E temperança é uma virtude do fruto do Espírito. Queridos, eu tenho um testemunho sobre isso, com relação à temperança. Nós temos 9 virtudes do fruto. Você não vai conseguir desenvolver as 9. Mas, no mínimo, com prudência, né, com cuidado, no mínimo você consegue desenvolver uma, porque você precisa desenvolver uma delas. Nós precisamos desenvolver uma delas. E eu posso falar para vocês que uma das que o Senhor desenvolveu em mim foi essa aí, temperança. Por que eu coloquei temperança? Sabe por quê, queridos? Porque prudência é moderação, sensatez, cautela. E muitas das vezes, a gente se perde com as palavras, a gente se perde nas ações, porque essa temperança ela não age. E eu era assim. Eu continuo, ninguém vai ser perfeito nessa terra. Aqui nesse plano não tem perfeição, por enquanto. Mas você pode sim se aperfeiçoar daquilo que você se aplica. Vou repetir. Você pode se aperfeiçoar naquilo que você se aplica. Isso foi uma das coisas que o Senhor desenvolveu em mim. Eu era muito, assim, atabalhoado para as coisas. Eu queria fazer as coisas muito rápido. E passava por cima de algumas coisas e fazia algumas coisas. Quem me vê assim hoje, alguns que conhecem, né? Mas, no passado, eu não era assim. E o Senhor me deu essa graça. Uma das virtudes que Ele desenvolveu foi essa, a temperança. Mas a gente vê que o Senhor é calmo, a gente vê tal coisa, a gente vê isso. Mas é assim, queridos, mas não é só a aparência. Não adianta ter só a aparência. Não adianta as coisas serem externadas se lá dentro elas não funcionam. A gente precisa se aprofundar nisso. A gente precisa entender isso. Para saber aquilo do qual o Senhor está dando para a gente. A gente precisa receber isso por inteiro, queridos. Sabe por quê? Porque uma chama a outra. Daqui a pouco vem a alegria. Olha, pode ter certeza, uma pessoa temperante é uma pessoa alegre todo o tempo. Sabe por quê? Porque ela não se ira facilmente, ela não se aborrece facilmente, ela olha, observa, às vezes até se alegra. Eu até peço perdão às vezes, quando alguém vem falar comigo de um problema, eu dou um sorrisinho como se estivesse desdenhando. Mas por favor, queridos, não é isso não. Essa é a minha falha, porque às vezes não é, porque Deus já está falando com a gente, e a gente já está vendo coisa, e você começa a sorrir, você começa a ficar alegre. Sabe por quê? Porque tem solução. Tem solução, tem jeito. Não é uma coisa que é impossível. O Senhor diz, não, é impossível porque ele ainda não alcançou isso, porque ele não está fazendo, ele não está olhando dessa forma, não está tratando dessa forma. Por isso ele ainda não alcançou. E você vê que uma virtude chama a outra, queridos. Se a gente puder desenvolver todas elas, glória a Deus. Porque Jesus, ele veio para restaurar a plenitude de todas as coisas. E isso passa primeiro por nós. Primeiro é por nós, primeiro é conosco. Não é com quem está do lado, não é com as coisas. É primeiro conosco. Se não acontecer, querido, dessa forma, olha, a gente vai sofrer um pouquinho mais. Se não for desse jeito, se a gente não atentar para as coisas que o Senhor tem para nós, a gente sofre desnecessariamente. Como se diz no meio da igreja, paga preço desnecessário. Porque preço nós pagamos todos os dias. Nós já temos um preço. Mas a gente precisa ajustar esse preço. A gente precisa ajustar esse fardo.
Porque o dele é leve e suave. Ele disse que trocou e você já trocou, querido. A gente já trocou esse fardo. Nós não estamos mais com o nosso fardo. Não esqueça disso. Não deixe com que ele pese de novo. Não precisa. Seja fiel. Seja esse servo que ele está falando. E você vai conseguir, sabe por quê? Com prudência. Porque, olha, agir com prudência compreende tanto ações relacionadas a falas, quanto a movimentos, a fim de não causar danos às outras pessoas e também a você mesmo. Ou seja, é uma sensatez que faz com que a pessoa busque evitar situações que gerem perigos, inconveniências, talvez vergonha, qualquer coisa. Então, agir com prudência, agir com temperança, com cuidado, faz bem, queridos. E você cumpre a palavra. Né? E você cumpre a palavra. Seguindo. A quem dá alimento no tempo certo. Se você agir, se o servo fiel, se ele tiver essa fidelidade, se ele for prudente, queridos, não tem como essa outra qualidade não acontecer. Você se torna resiliente. Você se torna uma pessoa do qual as pessoas, quando olharem para você, elas vão ver a luz de Cristo. Elas vão ver com que você realmente, você tem alguma coisa diferente. Já não disseram isso para você, crente? Ou cristão, perdão, cristão. Já não disseram isso para você? Alguém ainda não falou isso para você? Se alguém ainda não falou, queridos, comece a se mexer, sabe por quê? Você vai encontrar, vai chegar alguém que vai dizer para ele, olha, tem alguma coisa diferente em você, eu estou vendo um negócio diferente em você. E pode ter certeza que essa diferença é justamente a palavra, é a luz que está em você. Receba isso, pegue isso e você vai aprender a lidar com as coisas. Você vai aprender a lidar com as coisas. Você vai aprender a receber. Sabe, querido, até palavras difíceis, até palavras duras você vai aprender a receber. Você sabe por quê? Porque nem sempre, né? Aliás, a gente só recebe quase palavras duras, né? Ele sempre vai falar para mim e para você que você é precioso, que você é o melhor da criação dele. Sempre, ele está sempre falando isso para mim e para você. Então entenda, queridos, entenda, por favor. O Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele está dizendo assim, você é meu bichinho de Jacó. Eu te amo e sempre te amarei. Não tem meio termo. O amor dele é incondicional, não existe. Ele ama. Ele ama. Então não tem como você escapar disso. Agora, você precisa aceitar. Né? Você precisa aceitar. Porque o Senhor, Ele quer sempre estar de mão dadas com você. Ele quer fazer como Ele fez e como estava com Adão lá no Éden. Caminhando e andando com você na viração da tarde. Só que Ele melhorou conosco. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi assim que Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. Não é isso? Mas eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Melhorou, sabe por quê? Porque ele vinha com Adão apenas na viração da tarde, né? Toda tarde ele vinha para ver como é que o Adão estava e tal. Mas ele melhorou isso comigo e com você. Você tem a plenitude, você tem o véu se rasgou, você tem entrada com ele a qualquer momento. Você não tem motivo para se entristecer. Tem? Tenho, porque sou limitado. Claro que tenho. Não tenho essa resiliência que ele tem, não tenho a
a plenitude que ele tem, mas ele também sabe disso. Ele também entende isso e ele espera logo no segundo momento com que você diga: obrigado, glória a Deus, porque eu tenho que saber entender e me posicionar com relação a esse problema, a esse ou essa situação. Amém? Então seja fiel, seja esse servo fiel. Sabe por quê? As recompensas. Olha só, bem-aventurado aquele servo a quem o meu Senhor, ao seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Olha só, as recompensas, deixa eu ler aqui um pouco que eu escrevi sobre a recompensa do servo bom. Vamos lá. Os servos bons, que são os cristãos genuínos, né, os crentes genuínos, que são os cristãos, os pequenos Cristo, aguardam a volta de Cristo com comprometimento e fidelidade, tal como o Senhor da parábola. Quando Jesus voltar, ele colocará todos os seus servos fiéis num grau eterno de glória e de honra. Dei um glória a Deus. Dei um glória a Deus. Porque se você não der glória a Deus, precisa melhorar a fidelidade. Não é isso? Se ele está dizendo que ele vai nos colocar num grau de glória e de honra, do qual ele já está, que ele está lá sim, porque nós vamos participar dessa glória com ele, não é isso? Não é isso que diz a palavra? Que a gente vai participar disso, desde que sejamos fiéis. Precisamos obedecer, queridos. Precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar daquilo que ele nos entrega, daquilo que somos, da função que ele nos coloca, de todas as coisas que têm a ver com o seu reino. E a igreja faz parte desse reino. Mas não é qualquer igreja. A igreja precisa atentar para todas essas coisas que ele fala. E a gente precisa estar trabalhando. Graças a Deus, essa igreja trabalha. Né? Você que nos vê, você vê tantas atividades, você vê tantas coisas que são colocadas no informativo, mas não é superatividade, não é ativismo. É porque o Senhor, a multiforme graça dele nos dá assim tanta vontade da gente servir, que a gente abre tantos flancos, tantas coisas, tantas frentes, mas a gente sabe do que estamos fazendo, porque a gente sabe do que precisa, e a cada vez mais o Senhor vai acrescentando, né? O Senhor vai dando respostas, porque a gente precisa disso. A gente não precisa só ir fazendo não, queridos, não precisa disso. Quem faz todas as coisas, o querer executar na nossa vida é dele. Então quem faz todas as coisas é ele. Quem executa é ele. Ele nos usa para esses momentos e dessas formas. Né? A multiforme graça dele faz com que a gente se movimente dessa forma. Mas sabe, queridos, precisamos atentar e saber a direção disso e ter o posicionamento correto nessas formas de agir. Quando você tiver alguma atividade, olha só, quando Deus te der alguma situação, alguma estratégia, antes de você colocar ela em prática, é de Deus, né? É de Deus, beleza, é de Deus, legal. Como recompensa, vamos lá, para trabalhar mais um pouco aqui, ou melhor um pouco, né? Aperfeiçoar, porque a gente tem que fazer por excelência. Quando Ele lhe der essa estratégia, antes de você colocá-la em prática, olhe para o corpo. Olhe para o corpo primeiro. A ideia é de Deus, a ideia é boa, é ótima, é excelente, mas olhe para o corpo primeiro. Sabe por quê? Porque não é só para você. A gente quer que as coisas primeiro passem pela gente, tem que ser assim. Porque primeiro tem que nos edificar, primeiro tem que trabalhar na gente, tem que ajustar o nosso processo. Aí a gente observa o corpo, o que isso vai ter de benefício para o corpo, porque senão, querido, vai confrontar e o corpo começa a se agoniar.
né? A palavra de Deus diz que quando uma unha está encravada, o corpo todo sente. Então a gente precisa tomar cuidado. Precisamos ser prudentes nesse momento. Precisamos ser fiel a essa ideia, a essa estratégia. Ela é boa, é boa. É para agora? É para esse momento? Será? Isso chama prudência. Observe, vigilância. Para poder você se comprometer com isso, se Deus já lhe deu, é porque Ele quer que você haja. Beleza, mas é agora, Senhor? E o que vai acontecer? Então, mostre, discuta com o corpo, apresente, com aqueles que o Senhor vai direcionar. Você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus te deu uma estratégia, muito legal, muito boa, vai impactar, vai fazer alguma coisa, mas fale com o corpo primeiro, observe, mas e o grupo tal, e esse grupo aqui, mas vai ser legal porque eu posso fazer assim, então chame o líder do grupo, chame aqui e vamos, olha, eu tenho essa estratégia, podemos fazer assim, assim. Querido, isso é crescimento da igreja, isso é alimento para a igreja, harmonia, isso é você aperfeiçoar aquilo que o Senhor já deu de melhor para você. Você vai desenvolver talento, você vai atrair aqueles que estão com o talento ali, que não querem utilizar, com certeza vai despertar. Sabe por quê? Por causa da unidade, por causa da simplicidade, por causa da harmonia no corpo. Isso vai acontecer, porque o Senhor diz que é assim que tem que funcionar. Se funcionar assim, o corpo todo está bem, o corpo todo caminha. Essa é a recompensa que você tem aqui. O seu galardão é outra coisa, é lá em cima, é lá, quando já está esperando você. Quando você começa a agir por excelência, quando você começa a trabalhar da forma que Deus te orienta, me orienta. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sabe por quê? Porque Ele diz que Ele vai atrair, Ele vai juntando, Ele vai trazendo. Não existe estratégia que seja dele, que não tenha como você executar. Porque você é só uma ferramenta. Você é o servo fiel. Você tem essa qualidade. Ou você é um mau servo, ou eu sou um mau servo. Não é isso? Ou eu sou esse servo que não confia nas palavras do seu Senhor. Não confia naquilo que Ele fala. Não entende, não recebe. Vem para o culto para adorar. Às vezes fica de lado, fica conversando, fica passeando, ou sei lá o quê, mas não está no culto, não está adorando. Não recebe. Se não recebe, não tem como confiar. Porque a palavra não entra. Porque a palavra não faz efeito. Porque não trouxe a adoração. Veio buscar adoração. Como se pudesse fazer isso. Aqui para nós, o que a gente pode fazer realmente, queridos? Sozinhos. Esse mau servo, o mau servo, pode fazer todas as coisas e não está nem aí. Não é isso? Ele pode fazer do jeito dele, da forma como ele quer, do jeito que ele quiser, e ainda parecer que é religioso, religioso né? Ainda parecer que está tudo correto, está tudo bacana, porque ele se vestiu bem, né? Porque ele está tranquilo, está. Mas não adianta, queridos, não adianta. Aí o Senhor vai dizer, como Ele disse para Samuel: Samuel, Samuel, tu olha a aparência, mas eu vejo o coração. Não confia nas palavras do seu Senhor. Espancador de conservos. Você sabe que espancar é uma palavra muito forte, né? Mas você sabe, quando eu estava estudando, eu vi isso. Aí depois que eu fui ler a revista, né? Eu estava lendo e tal. E eu fui ver. Eu acho que a pancada mais forte, queridos, que a gente recebe, são com palavras. São com palavras.
E quando ela vem com o olhar primeiro e a palavra depois, dói mais ainda. Não é verdade, queridos? Desculpe, nós estamos nessas características aí, né, do servo mau. Eu sei que aqui não tem. Eu sei que aqui não tem, você que nos acompanha, você que ainda que começou a entender isso, olha, José Bonifácio, 690, venha para o culto. Chegue, venha para a EBD. Abra o seu coração aí onde você está. O Senhor, Ele não coloca, Ele não faz nada sem propósitos, né? A palavra de Deus diz que Ele é um Deus de propósitos. Então assim, quando você recebe essas pancadas, queridos, é muito forte para quem não tem estrutura e musculatura espiritual, ou não tem trabalhado melhor o seu lado sentimental, né? Não vem trabalhando isso. Isso é muito dolorido. Tem muitas pessoas que saem do corpo, saem da comunidade, saem da igreja, seja qualquer tipo de estrutura que você tenha, por conta disso. Às vezes só pelo olhar. Às vezes você está até inadvertido, você está numa atividade e acontece isso, e a pessoa não sabe disso, mas a pessoa recebe, não trabalhou, não tem trabalhado bem o seu lado sentimental, né? Seus sentimentos, não tem trabalhado bem o seu lado espiritual. O que vai acontecer? A flecha entra. Parece que foi comigo. Não, não é. É com ele, porque ele não vigiou. Nesse momento é um servo mau, sim, porque ele não está cuidando daqueles que o Senhor colocou na sua mão. Então ele está fazendo de qualquer jeito, está fazendo desleixadamente. E não pode ser assim. É uma das características, porque a palavra não entra, não recebeu, não pode confiar, a palavra não tem como alimentar, não tem como revestir, não tem como frutificar. E aí? É só ele que sofre? Não, não é só ele. Ai daqueles, diz a palavra, que desviar um desses pequeninos. A responsabilidade daquele que está na frente, daquele que precisa dar, é maior que todos, queridos. É maior de todos. Então, espancar com servos. Você nunca vai ver, bom, eu pelo menos nunca vi um crente brigando com o outro. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas eu já ouvi. Eu já ouvi, né? Mas espancar com palavras, com olhares, isso eu já vi. Isso eu já recebi. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele. A gente precisa entender, todas as coisas é para Ele, por Ele e para Ele. E sem Ele, nada disso teria sido feito. Se a gente entender isso, queridos, a gente entende que quando a gente recebe uma pancada como essa, ou um olhar, ou uma palavra, quando a gente entende dessa forma, a primeira coisa que vem na nossa mente é assim: epa, peraí, meu irmão ou a minha irmã está com algum problema. Porque não tem nada a ver o que eu falei, não tem nada a ver com isso que aconteceu, isso não tem nada, não tem nem sentido. Por que isso? Por que? Só não pode descer, tá? Não pode descer para cá, deixa aqui. Deixa aqui. Porque se não descer, não encontra solo. Se você entender que é para Ele, por Ele, não é sobre nós, tudo que acontece, tudo que somos, tudo que temos, não é sobre nós, é por Ele, aí está resolvido o problema, queridos. Essa primeira parte está resolvida, sabe por quê? Porque você vai fazer para a glória dele. Então quando você vê o irmão nesse nível, você vai procurar olhar para ele com um olhar de compaixão, devolva. A palavra de Deus lá em Provérbios diz assim, que a palavra branda acalma o furor. A mesma coisa é o olhar. A mesma coisa é o olhar. Olhe com um olhar de compaixão. Jesus passava no meio do caminho, ele via as pessoas e sentia íntima compaixão das pessoas e ele curava. Você não quer curar? Você não precisa ver a cura de um paralítico, não. Você cura o olhar do seu irmão, você cura o coração, às vezes com um olhar, devolva um olhar de compaixão. Pare e fale, pare e diga.
e olhe para ele e diga: meu irmão, que isso, calma, senta aqui, vamos falar, espera aí, calma. Complacência, compaixão. Se isso acontecer no corpo, querido, nós não vamos ver essas cadeiras vazias aqui na EBD. Não vamos. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que Ele acrescenta, Ele traz, Ele chama, Ele atrai, Ele atrai. Vamos lá. Associação com o mundo. Isso é outra situação, né? Do servo mau. Ele precisa tirar o Egito dele, né? Tirar o mundo. Porque a gente sai do mundo, mas às vezes as coisas do mundo ainda vêm, né? Isso é coisa que a gente já sabe. Mas como é que tira as coisas do mundo, né? Da mesma forma do que você já ouviu quando você é um servo fiel. Você passa a ser fiel. Às vezes, para fazer essa transição, a gente vai levar pancada, sabe, queridos? A gente vai levar pancada. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Gálatas 5. Deixa eu ler aqui um negócio para você. Gálatas 5, 22. É 22, 23, por favor. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Falamos disso logo no início, né? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que tem que permear o nosso coração, a nossa mente. Porque é esse tipo de comportamento, são esses tipos de demonstrações, de forma, de posicionamento, é que vai fazer com que as coisas do mundo elas vão sendo tiradas, né? E a gente, de servo mau, passa a ser visto como um servo mais ou menos. Depois passa a ser um servo fiel, né? Já olharam para você e disseram assim: tu está melhorando? Tu está melhorando, olha. Porque pelo menos tu já não faz mais isso. Pelo menos tu já não faz mais isso. Né? Servo mais ou menos? Ou cristão mais ou menos? Ou crente mais ou menos? Como é? Como é que a gente vai fazer? Como é que o Senhor quer que a gente trabalhe? É assim, queridos. A gente precisa atentar para o que o Senhor tem para nós, tá? E essa parábola, ela nos coloca nesse cheque, nesse nível de comprometimento, ou seja, de se observar, né? De olhar. Sabe qual é a recompensa do servo mau? Olha aí, os servos maus representam pessoas iníquas e hipócritas, que serão severamente castigadas no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. Ao invés de cuidar das necessitados, os servos maus fazem crueldades contra eles. Os servos maus não agem com prudência. Ao contrário, se comportam de forma leviana e inconsequente. Por isso eles serão lançados num lugar de eterna desgraça e desesperança. O William Hendricks, quando ele está narrando, ele é um comentarista holandês, William Hendricks. Ele foi um comentarista bíblico, então ele tem um comentário que é interessante. Ele diz assim: a mensagem desta parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor, desempenhando de forma prudente e alegre a tarefa designada por Ele, no interesse daqueles que são preciosos.
Interessante, né? Eu vou ler novamente. A mensagem dessa parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor. Achei interessante. Ativamente leais. Porque às vezes a gente entra nas atividades e foge um pouco dessa lealdade. Né? A gente é muito ativo em coisas, mas às vezes está fora daquilo que você começou. Às vezes já está saindo. Então, a mensagem dessa parábola é justamente essa. Para que a gente pese e observe justamente a lealdade que temos com o Senhor. E desempenhando de forma prudente e alegre a tarefa designada por Ele. Ou seja, nas funções, naquilo que Ele coloca, né? Observando o corpo, como eu falei. O corpo, quando eu falo, o corpo da igreja. O corpo, né, do qual você faz parte. Porque a gente não está isolado. Como diz da igreja, olhar para o seu umbigo, né? Não, nós não estamos isolados. Nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo funciona perfeitamente. Desde que a gente trabalhe dessa forma, seguindo aquilo que o Senhor tem orientado, para que ele haja dessa forma, né? Para que ele trabalhe perfeitamente. Tudo isso sabe por quê, queridos? Por causa disso aí, ó. As surpresas da vinda e as consequências. A vinda do Senhor, ela é certa. Ele vem. Ele vem buscar, Ele vem resgatar, Ele vem tirar daqui. Está perto, queridos. Paulo diz a mesma coisa, né? Está perto. Mas está perto. Os sinais estão aí, né? Os sinais estão aí. E a gente precisa atentar e se esmerar para isso. Ser prudente. Atentar para a fidelidade que Ele requer. Receber aquilo que precisamos receber. Às vezes até para receber nós somos ruins, né? Até para receber a gente não sabe. Às vezes resmunga. Então a gente precisa trabalhar. O nosso andar tem que ser um andar conforme a palavra. O servo fiel. Vamos tentar observar o lado do servo mau, para que a gente aperfeiçoe o lado do servo fiel. Deixar de lado as coisas que não edificam, não são pão, te deixa de lado. E a gente procura buscar, né, aquilo que Ele tem dado para nós, aquilo que Ele quer que as coisas aconteçam. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que Ele está nos esperando. E a pergunta volta: quem é o servo fiel? Esse que o Senhor vai encontrar trabalhando, fazendo essas coisas. Quem é? As considerações do nosso autor. A parábola dos dois servos nos encoraja a ser verdadeiros, trabalhadores, no servir ao Senhor. Que sejamos, portanto, bons e zelosos, administradores dos bens e tesouros do seu reino. Nos lembrando de que Ele virá e tem recompensa para todos. Você crê nisso? Então tá, então bora aperfeiçoar mais ainda. Já que você crê nisso, bora para cá. Deus está procurando servos fiéis. É você? Já te achou? Me perdoe se teve alguma palavra, alguma coisa que eu falei. Perdoe. Você tem que perdoar, porque você é servo fiel. Não é isso? Tem que perdoar. Falei bobagem? Quando eu descer, você diz assim: pastor, olha, o senhor tal. Mas perdoe. Perdoe. Perdoe, porque quem tem a ganhar, quem perdoa, ganha. Quem não perdoa, perde. E se continuar, vai perder a salvação.
Você é o servo prudente, disposto a abdicar os seus desejos egoístas e profanos para dedicar-se a uma vida que pratica o que é certo? São perguntas difíceis, né? Tu te consideras, é o estilo paraense, como disse o professor Eduardo. Tu te consideras um bom ou um mau servo? Já maltrataste um conservo teu? Qual destino vais encarar quando o Senhor voltar? Perguntas muito fortes, né? Muito fortes. Mas eu quero dizer para você o seguinte: acalme o seu coração. Acalme o seu coração. O Senhor, Ele quer trabalhar em você. Ele quer fazer com que você seja esse servo bom e fiel. Porque naquele dia Ele vai estender a mão para mim e para você. E vai dizer assim: sede bem-vindo, servo bom e fiel. Entre para o gozo do seu Senhor, que está preparado desde o dia da criação do mundo, do qual você já passou. Você foi só peregrino. Você só teve passagem, né? Então Ele vai estender a mão para você e vai dizer isso. Você crê nisso? Você crê que você vai ouvir isso? Tem essa convicção? Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos escuta também, você que nos vê, né? Você crê nisso? Abra o seu coração. A palavra é pregada no tempo e fora do tempo. Talvez você não esteja entendendo por conta do coração ainda não entender quem é Jesus. Mas abre, ele tá, se você ficou até esse momento, se você está aí até esse momento, com certeza o seu coração está pedindo isso. Então abra, diga assim para Ele: Senhor, me perdoa, porque eu não tinha entendido, eu não sabia dessas coisas. A boa nova do Evangelho acaba de chegar para mim, chegou uma notícia nova para mim, e eu não sabia. Diga para Ele: eu entrego meu coração para Ti, faz morada em mim, eu quero que Tu habites em mim, para eu poder entender melhor isso. Diga para Ele: escreve o meu nome no livro da vida, eu quero ser seu servo, quero ser filho Teu, ajuda. Diga para Ele isso, que Ele está ouvindo, porque Ele está aí com você, e está sentadinho do seu lado aí, nesse sofá que você está. E essas lágrimas que caem, Ele vai enxugar, Ele vai dizer: pode deixar, daqui para frente eu cuido de você. É isso que Ele vai dizer para você. Deixa eu fazer uma oração para você. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus. Em primeiro lugar, Senhor, pelo privilégio. Tem coisas aqui, Senhor, que não estão escritas, não estavam aqui no contexto. Então eu tenho certeza que Tu agiste, Pai, primeiro no meu coração, porque para passar por mim, Senhor, ó Deus, eu não diria se Tu não trabalhasse primeiro no meu coração, Senhor. Mas eu sei que a Tua palavra, quando é lançada, ela não vai voltar vazia. Quando ela é lançada, ela vai atingir, Senhor, aonde ela tem que atingir, e vai dar o fruto, e frutos que permaneçam, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Eu sei que não sou digno, nós sabemos que não somos dignos, Senhor, mas por esse Teu olhar de compaixão, por esse amor imenso que Tu tens, Senhor, que é incondicional, Tu estás tratando cada coração, com cada palavra que foi alojada no processo certo, Senhor, no processo devido. E Tu estás trabalhando, Tu estás edificando, Tu estás dando conhecimento, Tu estás dando conhecer agora onde o meu irmão e a minha irmã precisam atuar, Senhor, para que seja um servo fiel, bom e fiel, quer seja na Tua casa, quando estiver atuando aqui, ou onde estiver, na faculdade, no seu trabalho, Ele vai agir da mesma forma. Nós vamos agir, Senhor, sim, da mesma forma, porque Tu queres assim.
Então que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas, não as nossas. Que a gente diminua cada vez mais, Senhor, cada vez mais, quando nos depararmos com situações conflituosas, com situações que achamos que não vamos conseguir, mas que a gente diminua e tu cresça, teu Espírito Santo dê a direção, dê o entendimento, o discernimento e a cura para aquilo que precisamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por fazer com que esse meu irmão que nos assiste, essa pessoa que está sentada e talvez esteja chorando, Senhor, talvez esteja alegre, talvez esteja glorificando o teu nome já, Senhor, porque entendeu. Muito obrigado, Senhor, que tu hajas e que tu permaneças na sua vida e que tenha frutos, que vive e permaneça para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Tome posse, querido, tome posse dessa palavra.